Já ouviu falar em São Francisco do Sul, em Santa Catarina? São Francisco do Sul é a cidade mais antiga de Santa Catarina, tem pouco mais de 50 mil habitantes e é um paraíso no litoral norte do estado. É um lugar tranquilo, bem cuidado, histórico e cheio de atrativos que encantam a todos. São Francisco do Sul é famosa pelo acervo histórico, pelas construções tombadas como patrimônio, pelas praias, pelas vistas e pela qualidade de vida. Enfim, se você ficou curioso até aqui, hoje é teu dia de sorte porque eu vou te dar todos os motivos para acreditar que São Francisco do Sul é a melhor cidade do Brasil. Oi pessoas, eu Zinga aqui. Bem, São Francisco do Sul é uma ilha catarinense que se conecta ao continente através de um aterro e uma pequena ponte. Por isso existem duas formas de entrar na cidade, ou de automóvel ou de balsa. E assim como toda Santa Catarina, São Francisco não fica para trás no quesito paisagens encantadoras, porque o lugar é um paraíso. Por lá encontra-se a Baía da Babitonga, o maior estuário de Santa Catarina que serve de berçário natural e também fonte de alimentação para diversas espécies de peixes. E como eu disse, a cidade é uma ilha, mas existe um pedaço dela que fica no continente, no caso o distrito do Saí, e é lá que ficam as principais nascentes que fornecem água para a cidade, mais especificamente lá no Parque Estadual Acaraí, que é uma unidade de conservação protegida que inclui até dunas e restingas. E se você se pergunta do que vive São Francisco do Sul, eu te digo basicamente da economia portuária, da logística de empresas como a Petrobras e a ArcelorMittal, assim como o setor de serviços e turismo que cresce monstruosamente, principalmente no verão, quando o número de pessoas visitando a cidade chega a ser 3 vezes maior do que a população fixa. Não à toa, São Francisco do Sul tem o 15º maior PIB de Santa Catarina e o 5º maior PIB per capita do estado. E eu não sei se você sabe, mas São Francisco do Sul é a cidade mais antiga de Santa Catarina e por conta disso, desde 2010, todo ano no dia 11 de agosto, a capital do estado deixa de ser Florianópolis para ser a própria São Francisco do Sul. O motivo da data é que no mesmo dia, em 1738, foi criada a tal da Capitania de Santa Catarina e o ato é uma homenagem simbólica a esse feito. Outra curiosidade é que por lá existe a Ilha da Rita, que durante a Segunda Guerra Mundial serviu de base para abastecimento dos navios da esquadra brasileira. Mas talvez o mais interessante seja que lá na Baía da Babitonga existe a Toninha, também conhecida como golfinho invisível, que é o menor golfinho do Brasil, considerado muito difícil de ser encontrado e também o mais ameaçado de extinção no Atlântico Sul. E como eu já dei spoiler, São Francisco do Sul é a cidade mais antiga de Santa Catarina, mas o que você talvez não saiba é que ela também é uma das mais antigas do Brasil, porque foi em 1504 que foi registrada a primeira chegada de um navegador europeu. Na ocasião era um francês a bordo de um veleiro. Mas nada aconteceu nos próximos anos. Depois disso, ali por 1553, uma expedição espanhola fundou um pequeno povoado que durou 2 anos, mas só 100 anos depois é que os portugueses chegaram para efetivamente povoar essa região. Na ocasião, vieram famílias de Portugal, paulistas e também alguns escravos e aos poucos o povoado virou vila, depois virou paróquia e então em 1847 foi fundada a cidade de São Francisco do Sul. E aqui cabe um detalhe importante e também curioso a ser observado. Algumas pessoas dizem que São Francisco do Sul foi fundada já em 1504 com a chegada do francês, mas não há qualquer prova disso. Se esse fosse o caso, então essa seria a cidade mais antiga do Brasil. De qualquer modo, hoje São Francisco do Sul é uma cidade que tem seu centro histórico, com mais de 400 casarões tombados como patrimônio histórico pelo IPHAN, assim como também a paisagem urbana, incluindo seus morros e a orla marítima. Bem, você já deve estar bem curioso com o que tem para fazer nessa cidade, não é? Vamos então agora à parte onde eu te digo tudo o que São Francisco do Sul tem de tão especial para você conhecer algum dia e também para se convencer de vez que essa é a melhor cidade do Brasil. Bem, São Chico, para não precisar ficar falando São Francisco do Sul toda vez, é famosa pelas construções antigas, pelos sambaquis, pelas igrejas, pelas casas e pelos monumentos. Bons exemplos de casarões por lá são o Casarão Acef, o Casarão Família Carvalho, o Casarão Família Marcantoni, o Casarão Gerson, o Casarão Mussi, a Casa Velti Pezzini
e o sobrado do Beco Geral. Outro lugar bastante importante e também interessante é o Museu Histórico, construído entre os séculos 19 e 20 e que já foi utilizado como câmara e cadeia pública. Ainda a Biblioteca Pública Municipal Augusto José Ribeiro, que recebe o nome de uma das pessoas mais ilustres que já nasceram em São Chico e que acabou perdendo a visão por conta de diversas doenças oculares. Apesar disso, ele acabou se tornando um intelectual que falava português, francês, inglês, latim, alemão e até o tal do Esperanto. Seguindo, a Igreja de Nossa Senhora da Graça, a primeira igreja do estado de Santa Catarina, oficialmente finalizada em 1665, mas que teve algumas reformas séculos depois, hoje é um dos principais lugares de todo o centro histórico, bem lá na Praça Getúlio Vargas. E logo ao lado dessa igreja se encontra o Museu Diocesano de Arte Sacra Padre Antônio de Nóbrega, dedicado à preservação, pesquisa e exposição de artes sacras. Ainda o Mercado Municipal, inaugurado no ano de 1900 e que volta e meia recebe apresentações do folclore local. O Museu Nacional do Mar, que guarda o patrimônio naval do Brasil através de centenas de peças que compõem o acervo e que é protegido por lei federal. Nessa categoria é um dos principais museus do Brasil. Aliás, ali tem uma sala dedicada a Mir Klink, onde o visitante pode observar a canoa que o navegador ganhou quando ele ainda era uma criança. Também as cariocas, que são bicas públicas d'água que antigamente abasteciam a vila, só 3 delas continuam funcionando. Uma fica na rua Benjamin Constant, que tem azulejos portugueses, a outra fica na rua Marcílio Dias, em estilo colonial, e a última na rua Coronel Oliveira, numa construção original. Ainda o Parque Ecológico Municipal Celso Amorim Salazar Pessoa, numa área histórica de 16 mil metros quadrados, cheia de trilhas, áreas de contemplação, pontos de lazer e claro, alguns restos da Capela São José do século XVII. E bem, antes da gente seguir o baile, se você está curtindo o conteúdo, não se esqueça também de entrar no nosso canal do Telegram, que tem mais um monte de coisas legais sobre o Brasil por lá. Vou deixar o link na descrição junto com o da minha loja de camisetas, a Two Shirts, que faz camisetas personalizadas de cada região do Brasil. Caso você queira contribuir com a produção desse tipo de conteúdo, que não é fácil, é só entrar lá, escolher uma e levar para casa. Bem, mas vamos falar um pouco agora sobre as praias, porque você deve estar achando que só tem coisa antiga na cidade, né? Pois bem, então conheça a Praia Grande, onde se insere o Parque Estadual Acaraí. Ali, inclusive, existem as ruínas do Casqueiro, que preserva a história de um antigo cemitério, assim como as ruínas da igreja de São Sebastião, que datam lá do século XVIII. Outra praia é a da Saudade, popular Prainha, que dizem ser a melhor para a prática de surf por conta das boas ondas e que tem um formato de ferradura. Na alta temporada é ali que a vida noturna bomba na cidade. Mas por falar nessa praia, logo ali é onde fica o maior sambaqui de São Chico, que caso você não saiba o que é um sambaqui, são amontoados de conchas, ossos, ferramentas e outras cocitas que comprovam a existência de humanos na região. O sambaquis de São Chico tem pelo menos 6 mil anos de existência. Não adianta, até falar de praia nessa cidade envolve história, eu sei. Bem, outra praia é a da Enseada, com águas calminhas, perfeitas para o banho, e logo ali também se encontra o Morro da Esperança, com 264 degraus de escadaria, com uma baita de uma vista lá do topo. Ainda a praia de Ubatuba, que é onde os pescadores vão pescar tainha no inverno com as suas canoas de um tronco só. No caso, isso é herança antiga dos indígenas. Também a praia do Capri, com a passarela estaiada e as ruínas de um antigo leprosário que antigamente era onde deixavam marinheiros e outras pessoas que tinham hanseníase. A praia do Mole, a praia do Ervino, a praia de Itaguaçu e suas areias monazíticas, que no caso são mais escuras com a presença de minerais pesados que dizem ter poderes terapêuticos. A praia do Forte com manguezais, restinga e uma baita de uma faixa de areia macia e quentinha, que é onde os ciris e os caranguejos habitam. E é bem ali que fica o Forte Marechal Luz e também por onde é possível caminhar até o topo do Morro João Dias e ter uma vista privilegiada da Baía da Babitonga e do mar com o Arquipélago das Graças. E por falar nessa tal da Baía da Babitonga, essa é a maior baía navegável de Santa Catarina, composta por 24 ilhas na sua extensão, que no caso essas ilhas formam o tal do Arquipélago das Graças, que eu acabei de falar.
Esse definitivamente é o melhor lugar para fazer passeios de barco em todo o estado catarinense. A ilha de destaque ali é a tal da Ilha da Paz, a maior de todas, que em 1906 foi inaugurado um farol com uma torre de 16 metros de altura. Outros atrativos interessantes na cidade são a subida até o Morro do Pão de Açúcar, popular Morro da Cruz, onde fica o ponto mais alto da cidade a 150 metros de altitude. Diz a história que quando o francês chegou lá em 1504, ele instalou uma cruz nesse morro para celebrar a Páscoa daquele ano. A cruz sumiu e então em 1947, no aniversário de 100 anos da cidade, instalaram outra de concreto para homenagear esse evento. Também o distrito de Saí, na parte continental da cidade, e suas diversas comunidades, como a Vila Glória, a principal delas, que abriga inúmeros pescadores, e também a Capela de Nossa Senhora da Glória de 1855. Esse é um dos lugares preferidos dos ecoturistas por conta das trilhas que levam para algumas cachoeiras que tem ali pela cidade. Bom, gente, era isso. Espero que o título do vídeo tenha sido respondido, mas de qualquer forma eu tenho certeza que alguma coisa nova você aprendeu. Se gostou do vídeo, passa ele adiante. Se não gostou, eu não sei nem por que assistiu até aqui, não é? E se você já conhece São Francisco do Sul, utilize a hashtag #MinhaFotoNeuzinha quando publicar algo nessas redes sociais, que as melhores fotos serão repostadas. Um beijo nas suas tetas, com todo o respeito do mundo, e até a próxima.